a todos os presentes. Vamos dar início ao painel de Adoção em Portugal, Direito à Família. Gostaria de agradecer, em nome da Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação, ao Centro de Segurança Social, nomeadamente à doutora Helena Barreto e à doutora Margarida, assim como ao doutor Hugo Lança, jurista e docente do Instituto Politécnico Beja, o facto de terem aceito o convite interessado pela nossa instituição para integrar o evento de estudos culturais. Posto isto, passo então a minha palavra à mesa. Boa tarde. Obrigado à Associação de Estudantes, mais uma vez por este novo convite. Começa a ser uma tradição partilhar os distúrbios, embora este ano não vai ter pulseira. Os outros anos têm oferecido uma pulseira este ano, esqueci disso. Mas, caso, falar da adoção é falar da nova parentalidade. E é sobretudo por aí que me interessa falar. Há muitos anos era fácil. Sabíamos bem quem era o pai, sabíamos sempre quem era a mãe. Aliás, até o pai não era o progenitor. Se nós recuarmos 40 anos, pai era o marido da mãe. Porque tudo que eram filhos concebidos fora do casamento não eram filhos nem juridicamente, nem socialmente. Mas aquela ideia que nós temos é o meu pai. Não. Só era pai se o filho fosse concebido dentro do casamento. Isto faz parte de uma longa tradição que só mudou. Na lei, em 74, 77, 74, 75, 76, a lei constitucional, a lei civil, mas na mentalidade social é uma conquista de meados dos anos 80 e início dos anos 90. A maternidade era fácil. Nós já conversámos no passado de quem é que era mãe. A mãe era quem tinha a gravidez e depois tinha o parto. Mater certa és. A mãe sabemos quem é. Hoje não. Hoje, como já falámos, e hoje vou focar-me um pouquinho de nada no final, desde que há formas técnicas de conceber crianças, falo obviamente da procriação medicamente assistida, há uma incerteza sobre a maternidade. A mãe pode ser uma de 2 ou 3 pessoas. Aliás, se olharmos para o critério biológico, na procriação medicamente assistida, aquela que biologicamente é a mãe é aquela que não reclama maternidade. Porque quem reclama maternidade é a barriga da mulher, maternidade de substituição, ou a mulher que deve iniciar o processo, normalmente casada com o homem que inicia o processo. Aquela que tem o ADN que transmitiu à criança quase que sai desse processo, apesar de biologicamente ser aquela pessoa. E a adoção é aí que entra também. Uma nova forma de parentalidade, que é uma parentalidade afetiva. Há uma pergunta que eu já vos fiz a todos em sala de aula, que é uma metáfora, a metáfora do filho trocado na maternidade. Que 10 anos depois descobre-se quem é a criança. Descobre-se toda a troca. E a pergunta que eu coloco é: qual é o meu filho? É aquele que na maternidade veio para a minha casa e que eu cresci com ele durante 10 anos? Ou o meu filho é aquele que tem o meu ADN, mas que durante 10 anos foi um estranho que eu desconhecia que existia? Esta diferença entre a parentalidade biológica e a parentalidade afetiva ou sociológica que hoje cada vez mais discute. E a adoção entra nesse campo. Não vou começar com tudo que já sabem. O que é a adoção, o que é o vínculo jurídico, o Código Civil, falámos sobre isso, interessa-nos pouco. Está protegido constitucionalmente, é um valor. Digo-vos apenas que a adoção, durante um hiato entre o século XVI e o século XIX, praticamente desapareceu. Aliás, quando se iniciava, nem sequer havia adoção, voltou depois. E tem muito a ver com a inexistência ao tempo de uma parentalidade afetiva. Nos romanos já havia adoção? Não havia. Os romanos nem filhos tinham na prática. Havia uma noção de família totalmente transviada face ao nosso conceito de hoje. O nosso conceito de famílias não tem nada a ver. Arias, que é o sociólogo que mais trabalhou estas matérias, ele diz, repete, todos nós vamos atrás dele, sublinhando que não havia amor pelas crianças em toda a Idade Média. Porquê? Porque as crianças, como metade delas morriam, era tão grande a mortalidade infantil que os pais não se apegavam aos filhos.
até porque tinham 10 e 12 filhos também, o que dificultava aquele amor filial que tem caracterizado o século XX. O que é a adoção? É aquilo que, com muita ironia, mas assertividade também, Duarte Pinheiro chama a apropriação jurídica. Mas eu vou mais longe, e citando o Gense Pereira Coelho, não é uma ficção legal a adoção. É uma verdade diferente da verdade biológica. A verdadeira adoção cria-se ou reconhece a existência de uma outra verdade que não nasce dos genes, mas que nasce da afetividade. É o reconhecimento daquele colocar popular que pai é aquele que cria. Que é uma sensação que as novas gerações já têm. Boa parte de vocês tem 2 pais. Eu tenho o vosso pai biológico, mas depois tenho como pai o vosso padrasto, o marido da vossa mãe. A expressão de padrasto são expressões cruéis. Nós somos muito contaminados com as histórias infantis. Cada vez que se fala em padrasto, pensamos na Branca de Neve como uma coisa horrorosa. É uma expressão feia. Aliás, quando nós dizemos o marido da mãe ou a mulher do pai, é exatamente para fugir à expressão madrasta e padrasto, que parece uma ofensa. Nós temos este eufemismo de jogos de palavras. O que é que não é adoção para distinguir? Para distinguir e para percebermos que hoje há alguma complexidade, e depois a minha colega de mesa vai explicar isto melhor, que dificulta muito o trabalho que está no terreno. Porque a adoção hoje confunde-se muito com a dação do nome. O que é a dação do nome? É alguém que dá um nome ao filho da esposa. Não acontece muito, na verdade, mas a figura jurídica acontece. A adoção, especialmente a restrita, confunde-se tanto com o apadrinhamento civil que nós, há páginas tantas, não sabemos muito bem o que é uma coisa e outra. Eu olho com algum, não é desdém, mas olho com alguma perplexidade para o regime jurídico do apadrinhamento civil e acho tão semelhante à adoção restrita que não sei se justifica esta nova figura. Adoção não é a falsa prefiguração. O que é a falsa prefiguração? É alguém que juridicamente vai assumir um filho que não é seu. Atenção, a falsa prefiguração não tem a ver com aqueles que assumem filhos que pensam que são deles. É uma outra coisa. Isso é que eu aconselho sempre nunca fazer testes. O cara não, lá para mim. Agora, a falsa prefiguração é alguém que, sabendo que é um Manuel qualquer, o nosso colega Manuel, isso é que se ficou. A falsa prefiguração é alguém que, sabendo que não é pai, assume-se juridicamente como pai de uma criança. E a adoção a espaços confunde-se com uma figura que não tem afinidade nenhuma, teoricamente, mas que na prática tem, são as famílias de acolhimento. Porque a família de acolhimento, há páginas tantas, porque os prazos muitas vezes não são cumpridos por necessidades imperativas, fazem com que as famílias de acolhimento se sintam famílias adotivas e depois têm uma total dificuldade em libertar aquela criança que apenas foi entregue temporariamente. Quando falamos da adoção, há 2 tipos de adoção, ou 2 categorias importantes. Primeiro é a adoção singular e a adoção coletiva. A adoção coletiva é um casal que adota, a adoção singular é quando uma pessoa sozinha adota. Ambas são possíveis, ambas estão previstas na lei. Os números que nós temos indicam-nos que a adoção coletiva é muito mais normal que a individual, a singular, e até às vezes a crítica aparece que se dificulta a adoção individual, protegendo-se à adoção coletiva. Depois, a adoção pode ser plena ou restrita. A adoção plena é, efetivamente, cortar os vínculos com a família biológica e integrar a criança na nova família. Na adoção restrita, apesar do poder paternal ou responsabilidades parentais, linguagem moderna, passar para a família adotiva, a criança mantém todo um conjunto de vínculos com a família de origem, o que, na minha modesta opinião, faz aproximar muito do apadrinhamento e tem pouco a ver com o Instituto de Adoção, tal qual hoje o interpretamos. Não sei se o interpretamos da forma mais correta, mas como o interpretamos hoje, olhamos para a adoção como uma nova forma de procriar
ou de ter filhos, ou de ter pais, ou mais correta sendo esta, a adoção plena é muito diferente deste. As crianças a graduar não são as crianças que estão em processo de adoção. Isto é o primeiro ponto. E falámos muitas vezes sobre isto. Há uma frase que eu digo muito à parte lá de trás, em serviço social, sobretudo: nós não trabalhamos com famílias felizes. Nós não trabalhamos, ou vocês não trabalham com famílias felizes. Estas crianças, deste quadro, se perderem os pais, têm alguém da família que fica com elas. As crianças que nós conhecemos nas instituições, as crianças que estão em condições de adotabilidade, são crianças que perderam todos os vínculos, as mais das vezes, com toda a família. As crianças que estão disponíveis para a adoção é esta criança do mundo. E que atrás delas tem toda esta sombra. E estas sombras são todas as vivências sofridas daquela criança. A criança que está normalmente disponível para a adoção é a criança que tem atrás dela uma sombra de sofrimento, de descrença, de abandono, de maus tratos, de violação. Nós somos isto. Nós somos nós e as nossas circunstâncias. E as circunstâncias destas crianças é uma enorme sombra, o que torna ainda mais difícil a criação de vínculos de parentalidade. É um mistério da vida que das pessoas presentes, salvo erro, apenas a Alexandra conseguirá explicar. A Alexandra, antes de ser mãe, já amava os filhos. Porque se cria um vínculo com o embrião que não tem racionalidade possível. Nós já brincamos sobre isto mais de uma vez. Ter um filho custa mais que um Ferrari. É mais barato comprar um Ferrari que ter uma criança hoje. Agora, eu nunca conheci nenhuma mãe, pais conheci um ou outro, mas nunca conheci nenhuma mãe que dissesse que trocava o puto por um Ferrari e o mais novinho por uma Lamborghini. Agora, se formos racionais, já viu a quantidade de horas de sono que perdeu? Já viu a quantidade de privações que teve? Agora, quando o filho cresce em nós não sentimos este lado do nada. Não temos estas sombras que estão. Agora, se me chega à casa uma criança com 4, 6, 8, 10 anos, nós não temos ainda esse sentimento. Tem que ser construído. É uma relação que se constrói. E que é dificultado por todas aquelas sombras que, muitas vezes, os candidatos à adoção não estão preparados para aceitar. Isto é uma opinião minha e daqui a minutos tenho de prová-lo com factos bem nenhum dos vossos. Processo de adoção, quem são as crianças que podem ser adotadas? Filhos de pais incógnitos ou falecidos. Quando há consentimento para a adoção, tentar perceber que aquele consentimento é uma coisa complexa nestes processos. Quando o menor for abandonado, quando se puser em grave risco a segurança do menor, e daqui a minutos eu pergunto o que é pôr em grave risco a segurança do menor, e quando há um manifesto de desinteresse pelo filho, que é uma outra questão que se coloca. Vamos lá ver, depois há um processo, onde é que começa o processo, tudo isso depois, quem está no terreno explicará bem melhor do que eu. Vamos ver aqui uma coisa, que é o que me interessa. Quando é que pode haver adoção? Quando corresponde ao superior interesse da criança. E tal como Pedro Coelho eu pergunto, o que é corresponder ao superior interesse da criança? O superior interesse da criança é entrar numa nova família que lhe permita um desenvolvimento saudável, ou o superior interesse da criança é continuar naquela família, ainda que seja necessário apoiar muito aquela família. Porque há uma realidade que os técnicos conhecem melhor do que nós, que estamos na teoria. Há uma realidade que vocês vão conhecer quando chegarem aos estágios, ou quem já fez os estágios. Nós temos crianças institucionalizadas, vítimas das maiores brutalidades, mas que desejam uma coisa: voltar para casa dos pais.
também não tem racionalidade aquilo que os filhos pensam sobre os pais. Aliás, o amor nunca tem nacionalidade. Nós apaixonamos porquê? Porque sim. E nunca conseguimos explicar as nossas paixões. Pode haver adoção quando houver motivos legítimos para a adoção, quando houver reais vantagens para a criança. É um jogo de probabilidade. Eu não invejo quem está nestes processos, porque normalmente há aquele exame que se faz às famílias durante 6 meses, há uma reunião, 2 reuniões, uma visita à casa, basicamente é isto. É possível, em 2 visitas à casa de uma reunião, saber se aquelas pessoas reúnem condições. Ainda mais as visitas têm que ser planeadas. E sabemos lá nós se a casa está arrumada naquele dia ou se corresponde à prática daquele casal. Se vocês acharam cruéis terem que fazer horários este ano de 15 minutos, imaginem o que é estarem há anos a sonhar com uma criança, passarem todos os processos e não conseguirem, irem para a adoção e depois terem uma reunião que é meia hora, 40 minutos, 1 hora, hora e meia. Mas está a falar do quê? Nós estamos a falar... É que eu acho que estão aqui a misturar as coisas distintas. O processo de adoção é uma fase já sim, à frente, processo, não é? sim, Quando falamos de um processo de adoção, sim, porque a criança está integrada na família, passou o período de Não, pré-adoção... no primeiro processo, no início do processo, nós estamos a quando falar... reúne condições a família para Mas adotar. nós estamos a falar então das questões da avaliação da idoneidade, Sim, não é? E as questões da avaliação da idoneidade estão previstas na legislação, que é da competência da Segurança Social e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que são os 2 únicos organismos a nível nacional que têm essa competência. Obviamente que quando falamos em processo de certificação ou de avaliação da idoneidade, falamos de questões técnicas, não é? Questões técnicas que estão avaliadas cientificamente e que existe um guião que todos os técnicos têm que cumprir, não é? Sendo que neste momento, por questões até de qualidade e porque julgamos que temos todos que fazer um processo de evolução, estão a ser alvo de melhoramento ao nível até das próprias questões da avaliação psicológica. Pronto, mas aquela que eu encontro é uma avaliação muito técnica. Não é... Não sei o que é que consideram ser uma avaliação muito ténue, não é? Nós, quando avaliamos candidaturas, avaliamos trajetórias de vida, avaliamos recursos profissionais, avaliamos motivação, avaliamos capacidade parental. A sensação de quem está de fora vai ao encontro da vossa no sentido da necessidade de optimizar o sistema. Pronto, é assim, habitualmente o que nos chega da percepção de fora, não é? É que, mas o que estamos nós aqui agora para sermos avaliados, não é? Sendo certo que, do ponto de vista formal, é efetivamente encarado como uma avaliação, não é? Mas do qual nós somos obrigados, Segurança Social, a notificar e a emitir um parecer técnico sobre tal, mas do ponto de vista técnico também nós gostamos que seja muito mais do que isso, não é? É uma partilha, é de dúvidas, de mitos, não é? Trabalhamos todas estas questões porque partimos da base de uma relação de transparência que ia um bocadinho ao encontro daquilo que estava a dizer, não é? A percepção que vem de fora tem a ver com estes dados que são vossos, que é um número de casos de crianças que foram... O título, por acaso, está feliz. Está muito Na feliz. sua pluralidade está feliz o título. O que nos faz perceber todos que há um trabalho que não é apenas dos técnicos de terreno, é um trabalho social, da mentalidade, das pessoas perceberem o que é adotar, das pessoas terem noção das dificuldades do que é que vão encontrar. Isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que estava a dizer, não é? Acabar com o mito do bebé perfeito. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que estava há bocadinho a dizer. A questão das devoluções, na verdadeira ascensão da palavra, criou-se aqui a questão deste conceito de devolução que não existe, não é? Quando um processo de pré-adoção é interrompido por alguns motivos. É interrompido porque tecnicamente é reconhecido, quer por parte da família, quer por parte dos técnicos que acompanham, que efetivamente a relação não está a ser construída e está a ser penalizadora, seja para um lado, seja para o outro, não é? Agora, efetivamente, todos nós temos a noção, e os próprios candidatos chegam até nós também o dizem, que efetivamente a ideia de que a adoção é muito romanceada, não é? Nós sabemos que quem chega até nós, a filosofia de base é que está disponível para dar amor e afeto a uma criança. Mas a adoção não é só isso.
A adoção é termos famílias suficientemente reparadoras, que era o que estava a dizer, não é? Exato. A E sombra, competentes, não é? Para conseguirem, junto destas crianças, reparar, falou na sombra, nós falamos na mochila, não é? Estas histórias de vida disruptivas que eles têm e que trazem. E que efetivamente é esse o princípio que todas as equipas têm da transparência relativamente às histórias de vida destas crianças. Não é? Isto remete-nos para outras questões depois mais técnicas que podemos falar. Os números que eu tive acesso é que nós temos 8.000 crianças institucionalizadas, os números são, a fonte é a Lusa, com base no meu negócio, das quais o número de crianças disponíveis para a adoção é cerca de 500 a 600 crianças. Os dados de 2013 reportavam para 400 e perto de 500, sim, em situação de adotabilidade. É a situação. Ou seja, isto para chegar ao ano, e aqui é que é um trabalho grande, quer em termos de legislação, quer em termos de mentalidade, que temos de fazer. É olhar para estas 8.000 crianças e perguntar porque é que só 500 é que estão disponíveis para a adoção. Porque destas 8.000 crianças, não nos iludamos, boa parte destas crianças nunca vão conseguir construir uma relação saudável de afetividade com a sua família de origem. E demora-se tanto tempo a passar disto, de retirar às famílias, a disponibilizar para a adoção, que muitas daquelas crianças nunca chegam a ter uma verdadeira oportunidade. Pronto, mas isso é um trabalho montante da adoção. Mas Não é? É um sim, trabalho que tem a ver com a intervenção sim, mínima ao nível das competências de todos os serviços que intervêm nesta área. Obviamente, Não é? Das comissões, Nas minhas considerações sobre o tema... E sabe que está a ser criada agora no âmbito da agenda da criança a questão da sobre o alteração tema, desta legislação. nunca é numa lógica de tentar ver onde é que há Sim, responsabilidades. sim, não. É numa olhar para todo, Claro. que é isto que quem está de fora deve fazer, olhar Sim. para toda a questão e ver onde é que estão as vulnerabilidades. E a primeira grande vulnerabilidade é esta. Eu tenho demasiadas crianças em instituição para o número de crianças que reúnem condições. Mas aí é que eu acho o processo lento. Então deixe-me dizer-lhe uma coisa, nós temos inscritos em listas nacionais cerca de 4 vezes mais candidatos do que crianças para, com situação jurídica definida para Eu acho que a adoção. este número, alguns aqui no espetáculo, há 574, no 2010 que eu arranjei, para 2.500, é um para 5 aqui. Pronto. E mesmo no âmbito dos próprios processos de avaliação das candidaturas, que há bocadinho falava da idoneidade, estas questões são partilhadas, não é? E que têm a ver muito com o tempo de espera e com a questão da idealização da criança que se pretende. Mas sabe porque é que eu faço questão de olhar para os números desta forma? Para combater mitos. Sim, sim. Porque o mito que há muitas crianças que precisam de ser adotadas e não são adotadas é um mito, não é verdade? Há muito mais candidatos em condições de adotar, que já passaram o processo, Sim, sim, do que crianças que serão adotadas. precisamente. O problema é a procura do bebé lindo e perfeito. A grande questão é que estes 2.500 casais em 2010, 2000 agora, baixaram drasticamente nos últimos anos por razões que são conhecidas. Não querem adotar uma criança. Querem adotar um bebé saudável caucasiano. Em bom português. Bebé branco e saudável. Para aqui é que há muitos candidatos. Porque não querem a minha sombra ou a vossa mochila. Querem uma criança recém-nascida, os pais estão desaparecidos, que nunca haja nenhuma relação com as famílias de origem, que os filhos nunca na vida vão procurar, o que é o mito que eles procuram, porque querem o bebé lindo e perfeito. Os números são estes, eu tenho até 2012, e a data, presumo que sejam iguais, em que temos uma média de 400, 500 adoções por ano, que são estes os valores. 2003, presumo que não é muito diferente disto. Repito, é por data. Eu sou compradores dos estudantes da ES, mas é isto. Isto é direito comercial. Foi da aula que faltou hoje.
problemas da adoção. Sobretudo estes. Procura do pai biológico, procura da entidade biológica. Um dos problemas ajusantes da adoção é que há um momento em que muitas das crianças, mesmo crianças felizes, em que funcionou bem a adoção, vão à procura e se tinham direito ou não de conhecer a família biológica. A questão do tráfico de crianças já lá vou, a adoção de casais homossexuais, com a adoção. Vamos por partes. Esta é uma parte muito técnica. Há ou não há o direito da criança que foi adotada a conhecer quem foram os seus pais biológicos? Eu sou intransigente nisto. Eu olho para o texto constitucional, direito à identidade pessoal, engloba o direito a conhecer a origem genética. Não tem sido este o entendimento muitas vezes. Há vários ordenamentos jurídicos, o francês, o inglês, que são contra este entendimento. O americano depende dos Estados. A minha posição é que, face ao nosso ordenamento jurídico, o direito dos pais que deram a adoção, em confronto com o direito da criança, hoje adulto, conhecer a sua origem, prevalece o direito da criança. Segundo aspecto que eu queria focar convosco tem a ver com a adoção internacional. Na moda. Eu estou com um problema na internet, não consegui ontem acabar o PowerPoint, porque a minha intenção era pôr aqui a Angelina Jolie, o Brad Pitt e a família Benetton. Que é bonito. É bonito. Todos nós gostaríamos de ter um filho amarelo, azul, às bolinhas, fazer aquelas famílias agora interessantes. Isto está a ser feito muitas vezes através da adoção internacional. Agora, duas notas. Há uma adoção internacional legal através de institutos públicos. Funciona razoavelmente bem. Agora, não é essa que está a crescer. Aquela que está a crescer em Portugal, na Europa, é uma adoção que tem na sua base o tráfico de crianças. A adoção que está a crescer, hoje é muito normal na América do Sul, Nicarágua, por exemplo, tem muitos casos em Nicarágua, há uns anos que era no México, é alguém que vai lá, e demos os nomes às coisas, compra uma criança. Bebé, bonitinho, novinho, e vem para cá. Estamos a fazer uma coisa que é o tráfico de pessoas dos países pobres para os países ricos. Se vocês analisarem todos os casos conhecidos de figuras públicas que adotaram lá fora, vão adotar onde? Sempre países pobres. Houve consentimento dos pais. O consentimento é que uma família que tem 4 ou 5 filhos e que vive com $10 por mês dá, quando lhe oferecem 1.000 euros para assinar os papéis e permitir a adoção. Porque, atenção, quando nós estudamos o fenómeno em Portugal, não está aqui o vídeo agora, mas tivesse visto adivinhar, isto aconteceu muito na Madeira, nos anos 60, anos 70. Isto aconteceu muito nos Açores, por essas épocas. E a adoção internacional, quando fora das agências de ação social, tem um mecanismo específico para, mas aí é controlado. Agora, aquela que são os próprios candidatos que vão lá fora, muitas vezes é feita através do tráfico de pessoas. Deixo aqui uma nota, os números não são meus, a fonte está citada. As agências privadas americanas que se dedicam à adoção internacional, em 2001, lucraram 1,5 bilhões de dólares. 1,5 bilhões de dólares. É verdade que estas empresas são aquelas que usufruem diretamente deste tráfico. Mas centrarmos o conceito que estes pais que estão a passar necessidades têm da perda do filho, da entrega do filho, relativamente a nós, é muito diferente. Sim. Eu atrevo-me a dizer que passa por um ato de responsabilidade. De amor pelos filhos. De amor pelos filhos.
E eu Não é manifestos de interesse. Eu vivi em África e sei aquilo que estou a dizer. Portanto, não estou aqui a falar de cor. É um ato de responsabilidade, pelo facto de não terem condições e terem plena certeza de quem aparece poder dar aos filhos aquilo que eles nunca na vida poderão dar. Até porque, atenção, não são os pais Esta é a que verdade. ganham, os pais ganham 500 euros ou 1000 euros. Exatamente. Depois há uma empresa que ganha 10 Que mil. ganha, portanto, aí, essa O tráfego é questão aqui, o tráfego é aqui. combatida. Exatamente. Aliás, eu quero às duas turmas, tivemos o semestre, vocês não. A eles, quem tive o semestre passado, eu recomendei uma reportagem interessante sobre o tráfico de mulheres na prostituição. É a mesma gente. Exatamente, acaba por ser o mesmo. É exatamente igual. Quem faz uma faz outra. O facto de eu há anos, eu tenho amigos que dizem, tu és um fundamentalista da Constituição. Não sou fundamentalista. Se eu tivesse a certeza que aquelas mulheres estavam lá de livre vontade, não vou fazer piadas hoje. Se eu tivesse a certeza que aquelas mulheres estavam lá de livre vontade, era uma escolha delas. Agora, o que nós sabemos é que boa parte daquelas mulheres estão obrigadas a estar lá. Estes pais são colocados perante uma inevitabilidade. Quando eu há pouco disse manifesto de interesse pelo tempo, com a expressão da gentileza, é uma expressão profundamente infeliz. Porque muitos dos pais que dão para a adoção manifestam um excepcional interesse pelos filhos e perceber, eu não tenho condições para lhe dar o mínimo. Isto é um ato de amor, não é um ato de desamor. E quando olhamos para a interpretação jurisprudencial, e mesmo de alguma doutrina, olha para o manifesto de interesse como um ato de desamor, que não é. Muitas vezes é um ato de amor. Finalmente, duas notas sobre os dois temas que mais se fala. A adoção de casais homossexuais e a coadoção. Uma de cada vez. São duas coisas totalmente diferentes, apesar de eu pessoalmente não perceber porque é que não podem as duas ser tratadas no mesmo refrão. Eu acho que, eu falo como jurista, e como jurista de uma liberdade maior do que os técnicos, um tribunal constitucional entender que a população não tem inteligência para responder a duas perguntas, como é que acha que tem inteligência para responder um programa eleitoral então há 500? Mas enfim. Adoção de casais homossexuais. Onde é que é possível? Em Portugal, eu acho que é. Já lá vou. Onde é que a lei civil diz que é possível? Na Europa temos a Holanda, Suécia, Espanha, Bélgica, Andorra, Islândia, Noruega, no Reino Unido, em alguns locais, e depois nos Estados Unidos, para falar do mundo ocidental. Há outros países, mas o nosso mundo são estes países. Em Portugal, eu vou demonstrar aqui, aliás, começo por aí. Em Portugal, eu olho para a nossa lei constitucional e eu entendo que é possível a adoção de casais homossexuais. E vou buscar Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, que são contra, mas vou buscá-los para me darem razão. O que é que eles dizem? E são dois críticos da adoção de casais homossexuais. Supomos que a presunção absoluta de idoneidade do homossexual ou bissexual para adotar, independentemente das suas reais qualidades humanas e educativas, constitui uma discriminação em função da orientação sexual contrária ao artigo 13. Ou seja, se eu chegar aos vossos serviços assumidamente homossexual e quiser adotar uma criança de adoção singular, vocês não me podem excluir, seria inconstitucional. Diz Pereira Coelho, diz Guilherme de Oliveira. E eu pergunto, e se for casal, já é constitucional? A minha opinião é que, obviamente, é constitucional. Agora, dizer que é constitucional não é dizer que vai ao encontro do melhor interesse da criança. São duas discussões. Argumentos a favor, argumentos contra. Fiz uma resenha, andei a ler por aí, e muitos destes argumentos nem sequer são doutrina, até são argumentos sociais. Preconceito homofóbico é o primeiro. Os homossexuais são promíscuos, os homossexuais têm muitos parceiros, são instáveis nas suas relações. O melhor ambiente para a criança é uma figura materna e paterna, logo não pode ser um casal do mesmo sexo. O ambiente homossexual vai moldar as criancinhas, ou seja, se os pais são homossexuais, as crianças nascem homossexuais. A falta de estabilidade emocional com os homossexuais,
As crianças estão a ser usadas como reivindicação social, é um argumento muito clássico. As lésbicas e os gays são mais suscetíveis de abusar das crianças. Cria-se aqui uma coisa que é pedofilia, casais homossexuais e, finalmente, o mito das crianças que são difíceis de adotar, não é verdade? E depois os contra a adoção do mesmo sexo, vão buscar estudos americanos e dizem nos Estados Unidos que há entidades específicas para adotar crianças que ninguém quer adotar. Do outro lado da barricada, a favor da adoção, um argumento que me parece fraquíssimo, mas é utilizado, também nos casais homossexuais há figura materna e figura paterna. Não há nenhuma evidência que gays e lésbicas sejam piores pais do que casais homossexuais. Um argumento para contrariar o argumento que o ambiente homossexual gera crianças homossexuais é que a criança, os homossexuais em regra, são filhos heterossexuais. As crianças, hoje em dia, a maior parte das crianças já não são educadas por duas figuras, as famílias monoparentais estão a crescer muito e, finalmente, há muitas crianças que não estão, que querem ser adotadas e ninguém as quer adotar. Uma razão dos argumentos. Eu não vou tomar posição, mas sem tomar de duas coisas. O que é que a nossa lei diz hoje? O que é que determina a adoção? O melhor interesse para a criança. Vamos imaginar um caso. Uma criança tem um pai e uma mãe e tem um tio que é casado com um homem. A criança passa fins de semana na casa do tio. A criança passa noites em casa do tio e do marido do tio. Cria uma relação especial com aquele casal. Os pais morrem. Quem é a melhor, quem são as melhores pessoas colocadas para adotar aquela criança? Aquele casal. Não permitir a adoção. Não permitir a adoção. Apenas porque são casados, apenas porque são homossexuais, é inequivocamente violador do texto constitucional. Uma outra discussão é um casal homossexual que não tem nenhuma relação com a criança pretender adotar. Isso é uma outra discussão que não está feita. E nunca vai ser feita enquanto nós usarmos argumentos demagógicos. Por falar em Eu demagogia... acho que nesse compromisso que não devemos também misturar aqui duas coisas que acabam de estar juntas. É que educar ou criar é uma coisa. Adotar a outra. Sim. Percebo. Há aqui situações que têm que ser... Agora, eu olhando para a questão como jurista, olhando para aqueles que são os princípios, não vejo como proibir esta adoção. Mais do que isto, eu não acredito que um tribunal superior em Portugal... Deixe-me dizer que essa questão aí não se coloca em termos da opção sexual, coloca-se em termos, do exemplo que falou, coloca-se em termos da relação de parentesco que existe, não é? É um tio. Imagino que é Isto remete, pronto, mas eu estou só a falar em relação ao exemplo que disse. Isto remete para as questões da relação no seio intrafamiliar, sim, não é? Que é bastante mais complexo, como sabe, sim, do ponto de vista do ordenamento jurídico, sim, e há vários acordos sobre essa questão, não é? Pronto, aí acho que... A questão que eu coloco é se o casal de referência para aquela criança é homossexual, a proibição é claramente ditatória do artigo 13. Nomeadamente pela revisão de 2006. Olhando para a revisão de 2006... Também colocou ali a disposição que veio agora no Código Civil, não é? Também é contraditória depois, muitas vezes, com outras questões que existem. Claramente. Finalmente, para terminar, a questão do dia agora é a adoção. Eu ler o preâmbulo. E o preâmbulo em Portugal, como é normal agora, constrói-se na base da pedagogia. Ou seja, pega-se um exemplo chocante, tocante, e depois olhamos para este exemplo, todos nós concordamos, então é a defesa dele. No caso é o quê? Uma criancinha que é educada há 15 anos por um casal, por duas mulheres, uma delas tem uma doença cancerígena, está a morrer, e a outra mulher vai se ativar a criancinha. E depois perguntam-nos, acha bem? E nós dizemos, é um horror. Eu costumo dar o exemplo com o filme Love Action, em português Amor Acontece, e também há lá um miúdo que é criado por um casal, em que ele é padrasto, não é pai, morre a mãe,
Eles têm uma relação linda um com o outro e pensamos que aquele miúdo, aquele homem, é um crime lésbico. Adoção de filho de cônjuge. Por um lado, é possível que a adoção do filho de cônjuge. Segunda nota. Porque é a pergunta que não foi feita no debate que se tentou fazer sobre a adoção. Não vou tomar posição se é justo ou se é injusto. O que eu vou é colocar duas perguntas. Primeiro, como é que surge aquela criança? Porque querem-nos dizer, muitas vezes, no debate, que o que está aqui em causa é resolver situações que já existem. Aquela criança já existe, na cabeça dele já tem duas mães ou dois pais, então vamos resolver isto. Mas a minha pergunta é jusante, como é que nasce aquela criança? Onde é que está o pai daquela criança? Onde é que está a mãe daquela criança? Porque se nós quisermos olhar a sério para a comunicação, e não vou tomar posição sobre isso, mas se quisermos olhar para a comunicação, então temos que começar do início e perceber: vamos permitir a maternidade de substituição? Vamos permitir a barriga da mulher em Portugal ou não? Porque quando nós analisamos estes casos que aparecem na imprensa muitas vezes, como é que nascem aquelas crianças? Maternidade de substituição com violação da lei. Vou a Espanha engravidar. 2. Um amigo, com ou sem conhecimento, engravidou. Procriação caseira, se fala agora, fala-se muito nisso agora. Ou seja, eu não tenho dinheiro para ir a uma clínica, eu tenho de fazer aquilo em casa. Vamos legalizar estas formas de nascerem crianças? Porque essa é a questão que no debate da coadoção não se está a querer resolver. Eu não acho, honestamente, que uma família de duas pessoas seja pior ou melhor pai que uma família. Duas pessoas do mesmo sexo sejam piores pais do que uma família de duas pessoas de sexo diferentes. Há pessoas do mesmo sexo que são melhores pais, há pessoas de sexo diferentes que são piores do que vice-versa. Não é isso que está em causa. Agora, se queremos olhar para as questões, queremos aceitar aquele projeto de lei que foi aprovado na generalidade, então temos que pensar isto. Porque olhar para o decreto de lei como existe é dizer, pensa, violem a lei, criem crianças de forma ilegal, e depois a lei resolve o problema. Porque é isso que neste momento está em cima. Vamos por partes e rapidamente. Maternidade de substituição, eu sou absolutamente contrário. Eu não sou contrário por argumentos de ordem política, filosófica ou social. Sou contrário enquanto jurista. Porquê? E vocês já falámos sobre isto. O que é que leva uma mulher a aceitar ter 9 meses um filho dentro da sua barriga? Dinheiro. Ponto. Final. Parágrafo. Mas há casos excepcionais de uma irmã para uma irmã, de uma mãe para uma filha. São casos excepcionais, ponto 2, que levantam um conjunto de situações diferentes. É aquela criança, na prática, é filha da avó. Então não basta ser filha da mãe, muitas vezes, como é filha da avó, como coisa agora. Ou filha da tia, quer dizer. E mesmo assim, vocês têm irmãs e pensam, eu gosto muito da minha irmã, mas tanto também não. Por permitir a maternidade de substituição, é permitir que alguém, porque é poderoso, porque tem muito dinheiro, possa ir ao estrangeiro, até em Portugal depois, fazer um filho sem mãe. Porque eu quero ter um filho, mas quero que ele seja só meu filho, não quero partilhar isto com mais ninguém. Há um livro, para mim, que eu recomendo sempre aos meus alunos, que é O Admirável Mundo Novo. É um livro extraordinário, é de 46, salvo erro. E era um livro de ficção científica, ficção distópica, descrevia-se na altura. E hoje é um livro tão real que nos assusta. Porque o que está aqui em causa muitas vezes, e termina, é exatamente se nós queremos hoje que as crianças nasçam todas em laboratório, em que eu vou ao laboratório dizer eu quero um filho de olhos azuis, cabelo encaracolado. E como ter um filho me deforma o corpo, eu arranjo uma senhora pobre, a quem eu dou 1.000 euros ou 2.000 euros, uns pratos de sopa,
e ela vai meter o meu filho. É estes caminhos que nós temos pensado muitas vezes. Meus caros, obrigado.